podem causar tempestades? Não caia nessa. Com as chuvas que vêm destruindo o Rio Grande do Sul, uma teoria da conspiração antiga voltou a ganhar força. Estamos falando das antenas HAARP, H-A-A-R-P. Essa guria aí, provavelmente também ela é diferente, né? Ela é uma gênia. Querer descredenciar os cientistas conspiradores, porque os conspiradores são cientistas. Se eu fizesse duas perguntas para ela saberia, porque ela é gênia. Né? Ela tá querendo descredenciar os cientistas, não, ela é genial. Né? Eu farei para ela duas perguntas. Qual é a menor partícula da matéria? Segunda pergunta. A antepenúltima fase do artigo científico, qual é? Já que você diz que os cientistas, os conspiradores, são viajantes, não tem fundamento no que eles falam, então você deve ser uma genial, né, guria? Deve ser. Isso se não for robô, isso aí. Eles estudaram também a menor partícula da matéria. Ela saberia responder, porque ela é genial, né? Ela descredenciou o cientista. Antigamente tínhamos educação de respeito que plantávamos em nossa formação. Os PPI, educação moral e cívica. Hoje somos papagaios de piratas, mutilados os pensamentos. Em outros tempos, era o respeito em tudo que plantávamos, educação e honra em nossa formação. Os pensamentos nos enchiam as nossas mentes, educação militar, obediência, regras obedecidas, ordens respeitadas, porém na pátria entrou o inimigo que protagoniza desordens e violência, bandidos infiltrados em toda a gente, papagaios e piratas, só artificialmente grita. Podem causar tempestades? Não caia nessa. Com as chuvas que vêm destruindo o Rio Grande do Sul, uma teoria da conspiração antiga voltou a ganhar força. Estamos falando das antenas HAARP, H-A-A-R-P. Essa guria aí, provavelmente também ela é diferente, né? Ela é uma gênia. Querer descredenciar os cientistas conspiradores, porque os conspiradores são cientistas. Se eu fizesse duas perguntas para ela saberia, porque ela é gênia. Né? Ela tá querendo descredenciar os cientistas, não, ela é genial. Né? Eu farei para ela duas perguntas. Qual é a menor partícula da matéria? Segunda pergunta. A antepenúltima fase do artigo científico, qual é? Já que você diz que os cientistas, os conspiradores, são viajantes, não tem fundamento no que eles falam, então você deve ser uma genial, né, guria? Deve ser. Isso se não for robô, isso aí. Eles estudaram também a menor partícula da matéria. Ela saberia responder, porque ela é genial, né? Ela descredenciou o cientista. Antigamente tínhamos educação de respeito que plantávamos em nossa formação. Os PPI, educação moral e cívica. Hoje somos papagaios de piratas, mutilados os pensamentos. Em outros tempos, era o respeito em tudo que plantávamos, educação e honra em nossa formação. Os pensamentos nos enchiam as nossas mentes, educação militar, obediência, regras obedecidas, ordens respeitadas, porém na pátria entrou o inimigo que protagoniza desordens e violência, bandidos infiltrados em toda a gente, papagaios e piratas, só artificialmente grita. Essa guria aí, provavelmente também ela é diferente, né? Ela é uma gênia. Querer descredenciar os cientistas conspiradores, porque os conspiradores são cientistas. Se eu fizesse duas perguntas para ela saberia, porque ela é gênia. Né? Ela tá querendo descredenciar os cientistas, não, ela é genial. Né? Eu farei para ela duas perguntas. Qual é a menor partícula da matéria? Segunda pergunta. A antepenúltima fase do artigo científico, qual é? Já que você diz que os cientistas, os conspiradores, são viajantes, não tem fundamento no que eles falam, então você deve ser uma genial, né, guria? Deve ser. Isso se não for robô, isso aí. De qualquer forma, se não for robô na inteligência artificial, pelo menos podemos valer-se da intenção do vídeo quem produziu. Querer descredenciar os conspiradores. Os conspiradores são cientistas.
ela saberia responder. Por que eu faria essas duas perguntas para ela? Ela disse que trata-se de estudo, não é isso que ela falou? É. Eles estudaram também a menor partícula da matéria. Ela saberia responder, porque ela é genial, né? Ela descredenciou o cientista. Sabe a representação gráfica disso aí? Sabe o que significa aí, guria? Isso aqui é o átomo. Exatamente a menor partícula da matéria. Em torno do núcleo, o orbital de elétrons. No centro, no núcleo do átomo, prótons e nêutrons. Sabe o que eles fizeram com o estudo? A menor partícula? Manipularam a energia nuclear do átomo, criando a bomba H. Sabe aonde eles experimentaram? Porque o experimento é exatamente a antepenúltima fase do artigo científico. Sabe aonde eles experimentaram esse estudo? Sabe onde eles aplicaram? Hiroshima e Nagasaki, arrebentaram com o Japão. Hoje, eles estão mais uma vez manipulando as partículas no centro de investimento em seus projetos, chamado de CERN. A palavra de Deus fala que a Terra vai quebrar ao meio, vai rachar em 3 partes. Na hora que eles acionarem essas partículas desse CERN, eles vão arrebentar agora, sabe com o quê? Com a Terra. Aí você vai ver o que é estudar e aplicar na prática a antepenúltima fase do projeto. A antepenúltima fase, a experimentação do artigo científico, esse estudo, eles manipular a parte eletrônica, magnética da Terra, eles experimentaram também esse novo modelo deles de estudo. Eles aplicaram esse artigo científico, sabe onde? Em Porto Príncipe, no Haiti, tendo como base a ARP, instalada na República Dominicana. Eles pegaram Porto Príncipe e arrebentaram com Porto Príncipe, promovendo um terremoto. Depois eles foram lá ver o que aconteceu lá naquela área. E assim eles vão produzindo as três guerras: a tradicional, a pandêmica e a climática, com a desculpa de aquecimento global e culpando a gente pelo que eles estão fazendo. A palavra diz que a Terra vai rachar em 3 partes. Se eles mexerem nessa energia aí, dessas partículas, eles vão produzir uma energia tamanha que é capaz deles arrebentarem com o planeta. Eles estão estudando? Eles estão estudando, isso é um estudo. Os conspiradores, também são cientistas. Eles têm conhecimento. Eles não são papagaios. Eles não escutam e repetem. Eles não escutam e repetem. Eles escutam, analisam e vê o que pode falar sobre o que eles escutam. Porque nós estamos em Daniel. Muitos serão embranquecidos, provados, mas nenhum vai entender, porque estão deformados no entendimento. Dominar outra da besta. Porém, os eleitos, os conspiradores inteligentes, vão perceber aonde estamos e para onde iremos. Papagaio de pirata aí, escuta e repete e não tem discernimento. E querem criticar os cientistas conspiradores achando que são inteligentes. Eu queria que ela falasse isso na minha frente, que eu ia fazer essas 2 perguntas para ela. Eu tinha certeza que ela não saberia responder. Por quê? Porque é uma papagaia, ela só escuta e repete. Ela só escuta e repete, ela só escuta e repete. Mas bota ela para raciocinar sobre o assunto, vamos ver se ela sabe. A antepenúltima fase, a experimentação do artigo científico, esse estudo, eles manipularam a parte eletrônica, magnética da Terra, eles experimentaram também esse novo modelo deles de estudo. Eles aplicaram esse artigo científico, sabe onde? Em Porto Príncipe, no Haiti, tendo como base a ARP, instalada na República Dominicana. Eles pegaram Porto Príncipe e arrebentaram com Porto Príncipe, promovendo um terremoto. Depois eles foram lá
ver o que aconteceu lá naquela área. E assim eles vão produzindo as três guerras: a tradicional, a pandêmica e a climática, com a desculpa de aquecimento global e culpando a gente pelo que eles estão fazendo. A palavra diz que a Terra vai rachar em 3 partes. Se eles mexerem nessa energia aí, dessas partículas, eles vão produzir uma energia tamanha que é capaz deles arrebentarem com o planeta. Eles estão estudando? Eles estão estudando, isso é um estudo. Os conspiradores, também são cientistas, eles têm conhecimento. E eles não são papagaios. Eles não escutam e repetem. Eles não escutam e repetem. Eles escutam, analisam e vê o que pode falar sobre o que eles escutam. Porque nós estamos em Daniel. Muitos serão embranquecidos, provados, mas nenhum vai entender, porque estão deformados.